Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: quem encontrou diz amém. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, e ele a curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Amém? Podeis sentar e ouvir a palavra do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a nação de Israel estava vivendo momentos difíceis, pois o texto se refere a um tempo em que eles estavam subjugados à nação da Síria. E é bom fazer distinção entre a Síria e Síria, pois são nações distintas, uma é um império e a outra é uma nação. E quando nós olhamos para o texto, segundo escreveu o livro dos Reis, ou segundo o livro dos Reis, não há uma descrição exata de quem foi que escreveu esse livro, pois não há um registro, uma concordância entre os estudiosos da Bíblia Sagrada. O primeiro e segundo livro dos Reis, eles são juntos na Bíblia judaica, eles compõem o mesmo livro. Não há essa divisão como nós temos aqui de primeiro e segundo Reis. Há quem diga que este livro foi escrito depois do cativeiro babilônico, para trazer registros assim da história da nação de Israel e como ela caiu na mão dos seus adversários. Há quem diga que tenha sido talvez profetas ou sacerdotes tentando registrar a história do povo de Deus. E dentro deste livro de 1º e 2º Reis, abre-se uma lacuna para se falar do profeta Elias e Eliseu. Observe que todos os profetas do Antigo Testamento, na sua maioria, têm um livro escrito com o próprio nome: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Ezequiel, Daniel, Oséias, e enfim, cada um destes livros traz o nome do seu respectivo profeta. Já no caso Elias, Eliseu, Micaías, são profetas orais, dos quais nós não temos um registro que eles tenham eles mesmos escrito acerca do seu ministério. E dentro da história destes profetas surgem vários milagres que foram realizados por intermédio deste profeta, por meio destes homens. E aqui está o registro que neste período em que Eliseu vivia nas terras de Israel, Israel estava subjugada, entregue na mão dos seus inimigos.
E o seu inimigo era um homem poderoso, e o texto diz que por meio dele o Senhor, veja bem que foi o próprio Deus que permitiu que Israel fosse parar na mão da Síria, como uma forma de castigo, de punição, por causa dos seus erros cometidos. Deus permite a punição, a correção para os seus filhos. E é bom lembrar que toda correção, no momento, ela não é boa. Não adianta dizermos que é boa, porque não é. Toda vez que você tem que corrigir alguém, e se for em público, isso fica pior, fica uma saia justa terrível. Mas toda vez que há correção, ela vem para nós, a gente não consegue entender que estamos errados, não consegue entender que falhamos, que é a população. Há um castigo que está instalado, há uma punição que Israel estava vivendo, mas é poderoso diante da nação da Síria. A Bíblia diz que por meio dele várias batalhas o seu rei ganhou. Era um homem de grande importância, de grande utilidade. E o texto vai nos dizer que ele sofria com uma lepra. Vocês já ouviram falar talvez da lepra? Uma das mais conhecidas do nosso país talvez seja a hanseníase, que tortura muitos brasileiros ainda. Eu tenho um amigo que contraiu esta enfermidade, sofreu preconceito, discriminação. Mesmo com a enfermidade sob controle, as pessoas tinham medo dele. Eu estava fazendo um tratamento meu no hospital, estava sentado do lado de uma mulher e ela disse assim, contando a história dela, dizendo que estava superando a hanseníase. E eu digo, que bom que a senhora está vencendo, tenha força. Ela disse, o senhor é a primeira pessoa que ouve a palavra, não se assuste, não procura um meio para sair perto de mim. Que a maioria das vezes as pessoas saem de junto de mim. E eu tenho vivido de forma terrível, já está controlada, já está tudo sob controle. Eu tenho quase 6 meses de tratamento. Porque a hanseníase, ela deixa as pessoas, às vezes, mutiladas. Esse amigo, esses dias, ele queimou o pé na descarga da moto, sem nem saber que tinha queimado. A esposa foi que foi ver, devido à forma que deixa a pele insensível, sem sensibilidade nenhuma às lesões. O texto diz que Naamã sofria com a lepra. Há várias modalidades, algumas mais graves e outras mais terríveis. Essas partes como os lábios, as orelhas, unhas, as partes da cartilagem do corpo começam a se perder. Os olhos começam a ser feridos. Toda a parte sensível do corpo começa a ser mutilada. E a pessoa perde a sensibilidade. Na cultura israelita, ele não seria mais general. Na cultura israelita, ele já teria sido afastado do seu posto e colocado no arraial de Israel, fora do arraial de Israel. Ele não teria o posto mais de comandante. Imagina alguém com patente, com credenciais, com roupa de general, chegar diante de alguém e alguém olhar para ele e se afastar. Era alguém que todo mundo gostaria de bajular, de abraçar, de chegar perto, mas no caso de Naamã, todo o seu status não lhe atraía ou não trazia atração para si, porque era um homem que sofria com a lepra, sofria discriminação social, o contato aqui com a família, com a esposa, com os filhos, foi tão perceptível que a escrava que morava na sua casa percebeu que ele precisava de ajuda. A lepra, ela era tão terrível naquela época, sem o tratamento que é adequado para os dias de hoje, que as pessoas morriam por causa dela, ou às vezes era afastada por muitos anos da sua convivência familiar. E havia vários tipos. A lepra era tão terrível que ela era assemelhada ao pecado. Veja que esse texto vai falar de punição. Israel foi tomada pela Síria, e ao mesmo tempo quem tomou Israel estava contaminado pela lepra. Esse texto fala muito de pecado, de iniquidade, de transgressão, de punição, de castigo, de uma tentativa de Deus atrair essas nações para a presença do Senhor dos exércitos, que criou os céus, que criou a terra e é o Deus Todo-Poderoso. A nação está tão distante de Deus que esta situação de Naamã
provoca uma loucura no coração do rei de Israel. O rei de Israel, quando recebeu uma carta vindo do rei da Síria, pedindo para curar o general, rasgou as roupas e nem se lembrou que Israel tinha profeta. Veja o quanto esse povo estava distante da presença, da graça e do Deus poderoso. Mas a Bíblia diz, queridos, que durante essa conquista, esse domínio que foi feito sobre a terra de Israel, levaram uma moça cativa, pegaram uma jovem e levaram como escrava, porque era assim que as nações faziam. Uma nação invadia a outra, tomava o território, vencia as tropas, vencia o exército e começava agora a tirar o despojo. Tudo que eles encontrassem, roupas boas, peças de ouro, materiais importados, importantes, bem confeccionados, as riquezas, os escudos, as espadas, as ferramentas e também as mulheres. Levavam mulheres, levavam crianças cativas, e essas pessoas eram feitas escravas para servir às grandes autoridades. Talvez como prêmio por consolação, ou prêmio de boa reputação do nome que tinha, Naamã não tinha apenas um escravo, tinha vários escravos. E entre essas escravas estava uma menina que era da terra de Israel. Esta menina era da terra de Israel. Conhecia Deus, conhecia o Senhor, mas estava passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma situação difícil. A Bíblia nos diz que esta menina foi levada cativa, e você tem que pensar nisso, porque a possibilidade de abuso sexual, a possibilidade de violência moral, de humilhação, de subjugar ao serviço escravo era muito comum. E esta moça estava servindo na casa de Naamã. Mas a Bíblia diz que apesar de estar na casa de Naamã, esta menina consegue manter a sua fé no Deus que ela servia. Era escrava que era livre. Era escrava fisicamente, mas era livre de alma. Alma livre, coração livre. Não deixou que a circunstância lhe prendesse naquela situação que ela estava vivendo. E talvez esta noite eu estou me dirigindo a uma igreja que está passando por momentos difíceis e está deixando a situação lhe dominar. Mas Deus esta noite te diz por meio desta palavra: não seja escrava do sistema, da situação, não seja escrava da dor, não seja escravo da luta, não seja escravo da doença, não seja escrava do problema, mas ergue a tua cabeça, olha para frente e continue crendo no Deus que você serve. Aleluias! Eu disse aqui hoje pela manhã na escola bíblica dominical que Paulo não se considerava preso de Roma. Paulo dizia: eu sou preso do Senhor Jesus, eu sou preso de Cristo, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele não aceitava que as grades o parassem, ele não aceitava que aquelas grades segurassem, porque se o corpo de Paulo estava preso, ele disse: o evangelho não está preso. É o que ele disse para Timóteo: Timóteo, você sabe que o evangelho não está preso. O evangelho, meu irmão, não está preso. O evangelho é livre, a sua boca é livre para cantar, para falar, para tributar o nome do Senhor aonde você estiver. Oh, aleluia! José estava naquela prisão, mas na prisão aonde José estava, ele foi o melhor prisioneiro que podia ter, melhor escravo que podia ter. Paulo vai dizer isso para Filemão: Filemão, seja um escravo top, bom, bacana, sirva ao seu Senhor e vai dar tudo certo. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo, mas essa circunstância não pode calar a boca da igreja. Estamos vivendo momentos difíceis, de crise, de calamidade pública no Brasil. Uma enfermidade que os médicos e as autoridades estão batendo cabeça, não sabem como resolver. Estão lutando para todos os lados. Mas a igreja precisa confiar
que Deus precisa ser proclamado através da minha boca, através da sua boca. Eu não sei qual é a luta que está lhe parando, mas Deus me coloca aqui esta noite como profeta para a sua vida. Você precisa abrir a sua boca lá no seu trabalho, lá na sua casa, na rua onde você mora, nos lugares aonde você passa, para dizer: só o Senhor é Deus da minha vida, da minha casa, da minha família. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Uma escrava livre. Que loucura. Uma escrava livre. É um paradoxo. Como alguém é escravo, mas é livre. Como alguém é escravo, mas tem liberdade. Liberdade de alma. Ela não deixou que aquela situação de ser escrava fora da sua terra. Não sei se os pais tinham morrido naquela invasão. Não sei se os pais tinham sido condenados também a ser escravo em outro lugar. Não sei que circunstância fez ela parar naquele lugar, mas ela tinha motivos para abrir a boca e adorar ao nome do Senhor. Talvez você está se perguntando: Senhor, por que esta enfermidade? Por que esta luta? Por que esta doença? Por que este problema? Por que esta situação? Por que eu estou passando por isso? Tem pessoas que olham para você e não sabem o que você está vivendo. Todos os dias você tem que se levantar, servir, trabalhar, ir a algum lugar, sair, acordar pela manhã, botar uma roupa e dizer: eu tenho que fazer isso. Mas a sua alma está gritando por dentro. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: não deixa essa situação parar o louvor de Deus na tua alma. Não deixa essa situação parar o Deus que você serve dentro de você. Oh, não deixa essa situação matar a fé que está dentro do teu coração. Esta menina, ela vai olhar para sua senhora e vai dizer: olha, quem me dera, quem me dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta de Deus em Israel. Uma observação: Deus, eu estou presa, mas Deus em Israel continua sendo Deus. Aleluia. Se Ele curar, Ele é Deus. Mas se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus. Se Ele repreender essa epidemia, Ele é Deus. Mas se não repreender, a gente tem que passar por ela, Ele continua sendo Deus. É isso que você precisa crer, no Deus que você serve. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu sinto a presença de Deus tomando conta deste ambiente esta noite. Profeta de Deus, ela ainda acredita que Deus é Deus. Eu sou escrava, mas Deus é Deus. Israel foi dominada, mas Deus é Deus. O Israel está passando por crise, mas Deus continua sendo Deus. Não perca a fé no teu Deus. Ele é Deus, por mais que seja a prova, a luta, o problema, Ele continua sendo Deus. Oh, você poderia levantar a sua mão no céu e adorar ao nome do Senhor? Oh, quem é que pode adorar o nome de Deus essa noite? Diga: obrigado, Senhor, por tudo. Eu estou nessa luta, mas o Senhor é Deus. Oh, a sua mão não está encolhida, como foi ministrado pela nossa irmã essa noite. A tua mão não está ressequida, não está encolhida, não, o teu braço não está quebrado. Os seus ouvidos não são surdos, não estão tapados. Oh, Ele escuta, Ele vê. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. O fato de eu estar com problema não significa que Ele não é Deus. Eu posso estar na luta, no problema, Ele pode não atender na hora que eu quero. Há razões para isso, mas Ele é Deus. Ele está no controle de todas as coisas.
O texto diz que foi ele que entregou Israel na mão de Naamã. Aquela menina não era escrava de Israel, ela se sentia uma serva de Deus dentro daquela casa. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Esta menina não deixou a amargura deixar ela de crer nos profetas. Ela diz assim: há profeta em Israel, o homem de Deus que está em Israel. Há tanta gente hoje, irmãos, que estão trabalhando para denegrir os pastores, os profetas. Eu sei que tem alguém por aí que não é digno de ser chamado nem de pastor e nem de profeta, mas eu também preciso crer e entender que existem homens de Deus ainda nesta terra. O fato de alguém estar errado ou ter cometido erros, eu não posso colocar todo mundo na mesma panela e perder o respeito pelos verdadeiros homens de Deus que ainda existem nesta terra. Esta mulher disse para Naamã: olha, quem me dera, para sua senhora, que ele estivesse diante do homem de Deus, diante do profeta. Ela ainda acreditava que havia homem de Deus. Não sei se você foi ferido, se você foi ferida, não sei se você foi traído, se perdeu a fé em alguém, mas Deus ainda tem profeta nesta terra. Deus ainda tem homens que abrem a boca para falar na autoridade de Deus. Oh, aleluias! O que eu vejo hoje é um monte de gente porque fez um curso de teologia, porque aprendeu a ter um canal no YouTube, porque aprendeu a ter alguma coisa, se diz um julgador da igreja. Nas redes sociais, esculhamba pastor, esculhamba profeta, esculhamba os ministérios, esculhamba qualquer instituição. Por causa desse jejum, foram críticas e mais críticas feitas porque a igreja jejuou pelo Brasil. E aí vem os críticos de plantão. Meu irmão, esta mulher, essa serva, não deixou o coração dela ficar amargurada. Esta palavra de Deus é para você que está amargurado. Você pode ter se decepcionado com alguém, mas todos não são igual. Deus ainda tem joelhos que não se dobrou diante de Baal nessa terra. Deus ainda tem profetas para abrir a boca e para falar a verdade. Oh, aleluia! Se o presidente tivesse invocado, sabe lá Deus o quê? Talvez alguém estaria aplaudindo, né? Mas porque pediu para a igreja jejuar por ele e pelo país? Não pode. Meu irmão, me poupe. Eu preciso ter fé no Deus que eu sirvo e crer que ainda existe homens de Deus e mulheres de Deus que podem levantar a mão nesse Brasil e orar por ela, interceder por ela. Deus ainda tem uma igreja remanescente neste país que tem autoridade para pregar a sua palavra aos homens. Quem me dera que ele estivesse diante do profeta. Esta menina estava presa, escrava, mas não perdeu a mensagem, não perdeu a palavra, não perdeu a capacidade de falar, de dizer para sua senhora, de levar esta palavra adiante. Talvez há muita gente restrito. Agora com as quarentenas, muita gente fica dentro de casa o dia todo. E é o dia todo vendo, morreu 1, morreu 2, morreu 3, morreu 4, morreu 5. E aqueles que têm o nosso contato é o dia todo, toma-lhe vídeo. Morreu mais um, morreu mais outro, e vai morrer, vai usar máscara. Tem uma palavra de Deus agora para alguém. Diga: eu conheço o Deus que cura. Eu conheço o Deus que liberta. Eu conheço o Deus que ainda opera. Eu conheço o Deus que ainda salva. Eu conheço o Deus que é Deus dos céus, na terra e em qualquer lugar. Oh, aleluia!
eu sinto a presença do Espírito Santo. Tem uma palavra de Deus para alguém aí? Tem uma palavra de Deus para alguém aí? Deixa eu ver para quem é que eu estou pregando. Deus tem uma palavra no seu coração para levantar de manhã e dizer: nós vamos vencer. Oh, se você estiver diante de Deus, a cura. Se você estiver diante de Deus, há milagres. Aleluias. No ano de 85, minha mãe sofreu um divórcio. Meu pai foi embora, ela ficou em casa. E ela estava angustiada, amargurada. Mas uma vizinha que morava do lado da casa dela, conhecida pelo nome de Senhora. Eu sei que não é o nome dela, mas era conhecida como Dona Senhora, Irmã Senhora. A Irmã Senhora foi lá, bateu na porta e disse: Nita, quero me meter na sua vida, nos seus problemas. Sei da situação que você está passando, de ver de longe, mas quero lhe dizer: Jesus tem uma palavra para você. Jesus pode mudar o quadro da sua vida, Nita. E ela disse: o que é que eu posso fazer, minha irmã? Vamos para a igreja comigo? Vamos orar pela sua causa? Vamos orar pela sua dor? E em 85, minha mãe teve um encontro com Deus. Eu ainda um garoto de 5 anos de idade, passei a frequentar a igreja, servir o Senhor e aceitar Ele como Salvador da minha vida. A minha vida mudou, a vida da minha mãe mudou. Tivemos mudanças radicais e maravilhosas, mudanças que só o Senhor Jesus podia fazer. Sabe por quê? Porque alguém não tinha riqueza, não tinha beleza, não tinha dinheiro e nem nome eu sei, mas alguém tinha uma palavra de Deus. Deus quer uma palavra dos seus lábios. Alguém tem que ter uma palavra de Deus para esta geração. Você sabe como é que é o nome dessa escrava? Como é o nome da escrava? Como é o nome da serva de Naamã? Gente, a gente sabe o nome de Naamã, mas não sabe o nome da escrava. No livro aparece o nome de personagens e pessoas importantes, mas só diz que a escrava. Porque Deus não está precisando de nome famoso. Deus não está precisando de estrela. Deus está precisando de alguém que seja usado pelo poder dos céus. Alguém está achando que Deus está atrás de credencial, é o famoso da mídia, é a Coca-Cola do deserto. Não, meu irmão, Deus só está querendo uma vida que apareça diante dele para louvar, para adorar e dizer que Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Abra a boca cheia de unção e diga que Deus é Deus. Oh, aleluia. Quem é? Ah, pastor, essa mulher não era ninguém, essa menina não era ninguém, ninguém sabe o nome do pai, ninguém sabe o nome da mãe, só sabe que era de Israel, era anônima, sim, mas o Deus que ela servia era conhecido, o Deus que ela servia era adorado, o nome dele tem que ser glorificado na minha vida e na sua vida. Oh, aleluia. Pensa na loucura que esse texto provoca. Esse Naamã estava tão disposto a crer em tudo. Naamã estava crendo em tudo, acreditando em tudo, precisando de ajuda, sofrendo os textos que ele sofria. Ei, há alguém sofrendo do seu lado, há alguém sofrendo lá no seu trabalho, há alguém sofrendo na casa que você serve, na casa que você trabalha. Alguém sofrendo na escola que você estuda, alguém sofrendo na rua que você mora, alguém sofrendo. Você precisa ter discernimento espiritual. Você precisa olhar além da sua dor, olhar além da sua luta, olhar além da sua dificuldade e enxergar que existem pessoas do nosso lado precisando de uma palavra de Cristo. Pô, pastor, não posso ir lá. Manda uma mensagem, manda uma palavra de Deus. Essa menina não era problemática, essa menina não tinha um testemunho ruim, porque na hora que Naamã ouviu a esposa falar, gente, pensa aí, é a fala de uma escrava. Pensa comigo, uma escrava naquela época.
O escravo é gente? É, mas você sabe que escravo era tratado com desdém, menosprezado. E aquela menina diz assim: minha senhora, se o meu senhor estivesse diante do homem de Deus, ele seria curado. Ela chegou para o marido e disse: olha, a menina que trabalha aqui em casa, mas nós. Quem? A escrava. Diz que lá em Israel tem cura para você, tem um profeta lá. Naamã acreditou tanto que foi aonde? Foi ao palácio falar para o rei. Disse: o rei, majestade, lá em casa tem uma escrava. E a escrava diz que Israel tem cura para o meu problema. Israel tem solução para o meu problema. O rei da Síria vai mandar uma carta para o rei de... A menina, ela nunca talvez entrou num palácio, mas a mensagem dela entrou no palácio. Você está entendendo que Deus está falando com alguém aqui hoje? É a mensagem do evangelho que tem que ir, meu irmão. É a palavra de Deus, é o nome de Deus que tem que ser levado. Olha Deus entrando dentro do palácio da Síria, dizendo: há um Deus em Israel que resolve. Aí escreve uma carta meio que errado, pensando que é o rei de Israel que resolve. Aí vai para o rei de Israel. Lá do rei de Israel, ele fica desesperado, rasga a roupa desesperado, porque não sabia como resolver o problema. Mas veja o quanto os servos que temem a Deus, que servem a Deus, é importante nessa hora. O texto diz que os servos do palácio percebeu o desespero e contou para Eliseu. Eliseu, o rei rasgou a roupa, recebeu uma carta, está desesperado. E o profeta diga: vai lá e diga para ele que manda o homem vir conversar comigo, para que ele saiba que existe profeta de Deus em Israel. Que haja profeta de Deus nessa terra. Oh, o nome de Deus tem que ser glorificado, meu irmão. Não pare de falar do nome de Deus. Estes servos foram usados para que Naamã obtivesse o milagre da parte do Senhor. São anônimos. Diga assim comigo: anônimos, usados por Deus. Naamã, eu termino aqui, não quis mergulhar. Eliseu mandou quem? Um servo ir conversar com ele. Ele sai de dentro da porta da casa do profeta, murmurando, indignado, querendo voltar para sua terra. E servos anônimos que estavam do lado de Naamã dizia: se ele tivesse pedido uma coisa mais difícil, o senhor não teria mergulhado? Eu teria, então mergulha. Olha, servos sendo usados por Deus. Ninguém sabe o nome desses servos. Quem foi que contou para Eliseu? Quem foi que falou com Naamã? Só sabemos que eram servos. Então faça o que Deus está querendo. Talvez o seu nome nunca vai estar na mídia, talvez o seu nome nunca vai ser famoso, mas o seu Deus vai ser através da sua vida. Deus vai levantar pessoas através da sua vida. Deus vai curar pessoas através da sua vida. Deus vai dar vitória a pessoas através da sua vida. Aqui tem anônimos de Deus, gente que ora, gente que jejua, gente que paga o preço, gente que faz a obra andar, gente que faz a obra movimentar. Mas Deus está dizendo: eu conto com você, eu conto com você, eu conto com você. Só quem é que pode adorar o nome de Jesus? Oh, quem é que pode adorar? Vamos ficar de pé e adorar o Senhor. Vem cá, Wellington, vem adorar o nome de Jesus. Oh, você pode agora dizer: Senhor, me usa nas tuas mãos. Me usa, Senhor, me usa nas tuas mãos. Quem é que pode agora? Feche os olhos onde você está e diga: eu quero ser usado, Senhor. Eu quero ser usado pelos céus. Eu quero ser usado na tua presença. Eu quero ser usado nesta terra. Oh, eu quero ser usado nesta cidade. Eu quero ser usado neste país. Oh, eu quero que a palavra do Senhor seja viva na minha vida. Oh, o evangelho não está preso. Quem é que pode glorificar ao nome de Jesus? Oh, começa a orar agora onde você está. Eu quero ter uma palavra. Eu quero ter uma palavra. Eu quero ter uma palavra, Senhor. Aleluia. Eu quero ter uma palavra para o teu povo, para a tua igreja, para os teus filhos. Deus estava na vida daquela mulher, sim ou não? Deus estava na vida daquela moça. A lepra estava na vida de Naamã. A lepra de Naamã não pegou nela, mas o que estava nela pegou Naamã. Ela não foi contaminada pelo que estava na vida
de Naamã, mas o que estava na vida dela passou para a vida daquele homem. A cura, a unção, o poder de Deus. Oh, aleluia! Deus está dizendo aqui ao meu coração e ao seu coração que nós podemos começar a passar o que Deus tem na nossa vida para a vida de outras pessoas. O que está na minha vida, o que está na sua vida, pode atingir, chegar em outras pessoas, alcançar outras pessoas. A unção, a graça, o poder, a virtude, o testemunho. Só quem crê nesta palavra adora ao nome de Jesus. Oh glória, usa o teu povo, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos. Dá uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de vitória, uma semana abençoada na tua presença. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Muito obrigado pela vida dos teus servos. Vai abençoando, guardando, protegendo, livrando de todo mal, dando vitória aos teus servos. Abençoando porque Tu és bom, Tu és Deus, Tu és Senhor absoluto das nossas vidas. Leva o Teu povo em paz. Cura as enfermidades, cura os problemas. Vai tirando agora toda dor, toda tristeza, todo sentimento de fracasso, todo medo, todo desespero. E nos faz fazer como esta jovem fez. Viver o Senhor em tempos de crise. Viver o Senhor, estar para o Senhor, servir ao Senhor em tempos de dificuldade. Abençoa os teus filhos, Pai. Toma nas tuas mãos. Abençoa a tua igreja. Vamos aplaudir o Senhor, vamos. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Podem sentar em nome do Senhor Jesus.